Sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estremeaço iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Como é que você está? Está tudo bem? Espero que você esteja muito feliz e saudável, viu? Do fundo do meu coração. Antes de iniciar, gostaria de lembrar a todos que no próximo domingo de Páscoa teremos um ritual coletivo. Uma magia coletiva para abertura de caminhos no amor e nas finanças. Querendo participar, número que passa no vídeo ou no inbox de informações. Combinado? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha. Que Deus nos ajude, né? Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Nossa. Cartinha que indica o nosso Brasil já saiu. A princípio, o oráculo abriu falando de questões econômicas, tá? E na comercialização também, pessoal. Cortes, infelizmente, carta 10. Relacionado ao comércio, à indústria, importação e exportação, envolvendo inclusive questões trabalhistas, cortes de funcionários, tá? Então vamos lá. Dentro do contexto mundial que nós vivemos hoje, daqui a pouquinho nós vamos começar a sentir drasticamente toda essa pressão que está acontecendo no Oriente Médio. Poderá haver sim cortes, tá? Principalmente demissões. Isso irá ocorrer. Eu creio que as indústrias elas vão ter que se preparar, porque haverá algumas dificuldades. Mesmo com investimentos do governo. Nós sabemos que o governo pode comprar petróleo. Eu já disse aqui anteriormente que mexer no preço, né, principalmente da Petrobras, para que a gente não sinta tanto. O governo vai tomar medidas que vai fazer com que se contenha, seja contido um pouco desta crise. E eu já falei anteriormente, eu venho falando isso desde o ano passado, que independente da crise global que aconteça, o Brasil será o menos prejudicado, tá? Menos prejudicado. Mas, a princípio, essa questão de negociações internacionais, tarifas, as empresas tentando criar planos emergenciais para conter crises. Pode haver demissão? Sim, haverá demissão, tá? As fábricas vão ter que conter as crises e reduzir quadros de funcionários, reduzir custos. Então, já abriu falando sobre essa questão. Na primeira linha, eu vejo um crime, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Eu vejo um crime hediondo, um crime político, queima de arquivo, mais um para a nossa história. Mais uma queima de arquivo, mais um crime ocorrerá, tá? Pode ser até
mais uma vez, um suicídio suspeito, que vai ser dado como suicídio, mas na realidade foi queima de arquivo, pode até ser, não estou afirmando que seja nesse contexto, mas nós veremos um crime de queima de arquivo, tá? Veremos um crime de queima de arquivo. Chega, me deu um pouquinho de dor de cabeça. Essa mensagem é relacionada a esse crime, tá? Pessoal, crimes de feminicídio continuarão acontecendo de forma muito dramática para todos nós. Tá? Na realidade, não só feminicídio, mas crimes de estupros, abuso sexual, essas coisas ainda estão muito fortes. Assim como também questões climáticas, tá? Envolvendo chuvas e alagamentos. Ainda acredito que ontem uma região do estado de São Paulo sofreu muito com as chuvas e nós vamos continuar vendo os alagamentos. Eu sinto muito. Mais uma vez alerto, cuide-se, proteja-se, é importante que você cuide de você, tá? Pessoal, nós estamos em um ano eleitoral. Desde que o mundo é mundo, as fake news existem. Antes da internet, as manipulações em massa eram feitas através de interferência até internacional, era feita através de artistas, era feita através de teorias da conspiração, era feita de forma também cultural, através de filmes, séries, essas coisas todas. Não vamos também ignorar questões religiosas, tá? Algumas religiões, elas foram importantes para criar narrativas de contexto, muitas vezes, não só no contexto interno, mas também no contexto externo, como criar também xenofobia. Nós estamos em um ano eleitoral e as fake news, elas vêm como uma avalanche. Mais uma vez, eu digo a você, não tome partido. Fontes apenas seguras, tá? Apenas fontes seguras. A situação para a região sudeste está muito negativa, tanto no contexto de violência urbana, questões climáticas, chuvas e alagamentos, como também para a corrupção e para problemas diversos, tá? Infelizmente, a região sudeste está sendo colocada, inclusive envolvendo alguns escândalos, pegando até magistrados, certo? A energia está bem pesada, pessoal, inclusive dentro do contexto internacional, problemas diplomáticos, tá? Vamos continuar, vamos ver o que os oráculos trazem para nós de informação. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Carta 17 e 36. Carta do nosso Brasil e a carta 11. A carta 11, ela simboliza as preocupações, momentos difíceis
que trazem, que causam preocupações, tá? Gente, eu vejo uma limitação para o presidente da República. Na realidade, eu mesma afirmei no final do ano passado, tenho afirmado aqui, os oráculos têm nos mostrado grandes tensões esse ano, tanto para o governo federal e o próprio presidente, quanto para o STF, tá? Muitos escândalos também, mas muitas fake news. Só que eu vejo o presidente da República limitado. E, gente, o que me angustia muito, eu realmente estou... É o seguinte, estão armando alguma coisa contra o nosso Brasil de fato, tá? De fato. Esse ano vai ser muito tenso para todos nós. Temos que ter muita sabedoria, coerência, responsabilidade para podermos passar por tudo isso e não cometermos nenhuma injustiça ou muito menos votarmos errado. Região Sul está colocada numa posição neutra já no segundo oráculo, tá? Região Sudeste, a região mais sensível do jogo. Eu creio que na região Sudeste nós vamos presenciar muitas situações, desde crimes hediondos, até mesmo escândalos graves de corrupção, ou conflitos políticos, ideológicos, enfim, a região Sudeste está sendo colocada no jogo como uma região muito sensível, inclusive para questões climáticas que continuarão ocorrendo, tá? Continuarão ocorrendo. O assassinato de uma mulher na região Centro-Oeste, chamando a atenção do Brasil inteiro. O assassinato de uma mulher na região Centro-Oeste, chamando a atenção do Brasil inteiro. Região Nordeste, muito sensível para alagamentos e para violências. Acredito que nós venhamos ouvir muito falar a respeito de um estado nordestino em termos de violência urbana, em termos também de problemas urbanos, como desemprego ou situações de crises envolvendo estados nordestinos, tá? Região Norte e região Sul colocadas numa posição de neutralidade. Nós vamos ver o rompimento de uma aliança financeira. Então, isso tanto pode ser um grupo que se dissolve, dois empresários que resolvem dissolver uma sociedade. Isso pode ser também impasses financeiros. Gente, o jogo me fala muito de golpes financeiros. Pelo amor de Deus, tá? Golpes financeiros. Eu não estou falando nem só de golpes afetivos, como tem acontecido com frequência. Pelo contrário, eu estou falando de qualquer tipo de golpe. Não clique em nenhum link. Nós vamos ver também muitas redes sociais serem hackeadas. Vamos ouvir muito de golpes de hackeamento, tá? Um incêndio em um local público, um grande incêndio em um local público.
Ai, gente, tá ficando quase que insuportável. Vou pedir mais um oráculo. O que esperar que vai acontecer aqui? Tá tão forte, meu Deus. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Caiu a carta 20 a 37. Eu vou considerar, mas eu não consigo pegar, tá? Opcha! Opcha! A 20 a 37. Desculpa, 24 e 37. O coração mais o livre-arbítrio. Seguida da 23, tá? Momentos de tensão, problemas urbanos, como muitos assaltos, brigas de facções criminosas, brigas de torcida organizada. Violência está muito forte. A questão de violência está muito forte, gente. Atenção Nordeste, algum tipo de situação envolvendo crianças pequenas, levando crianças a serem hospitalizadas. Pode ser algum tipo de contaminação, pode ser uma doença viral, mas colocando a vida de crianças em risco em uma localidade no Nordeste. A situação para instituições como STF, STJ, envolvendo juízes, desembargadores, ministros, continua extremamente pesada. Algum escândalo está muito prestes a vir à tona. Algum escândalo está prestes a vir à tona. Olha, nós vamos ter algum rombo financeiro, que pode ser até um roubo digital, um roubo cibernético, um crime cibernético, tá? De grande proporção. E claro, se a gente fala em armações financeiras, a gente também pode pensar no Banco Master. Então tem muita coisa ainda para vir à tona, tá? Realmente o rombo foi imenso. Muitas pessoas serão envolvidas ainda no caso. A morte de um político, que pode ser por acidente ou assassinato. A morte de um político, que pode ser por acidente ou assassinato. Um gravíssimo acidente. Um gravíssimo acidente pegando um ônibus de viagem. Um gravíssimo acidente pegando um ônibus de viagem. Gente, uma aeronave de pequeno porte também fazendo pouso forçado e ou caindo. Uma aeronave de pequeno porte fazendo um pouso forçado e ou caindo. Olha, nós vamos ter alguma relação, alguma situação envolvendo desemprego vindo à tona, certo? Então, ou os índices diminuindo, ou como eu falei realmente no primeiro oráculo, né? Algumas empresas escolhendo por demitir funcionários, tá? Fuga. Vejo uma fuga, tá, pessoal? Não me mostra se é de um presídio ou se é uma pessoa que realmente já esteja prestes a ser presa e de repente consiga fugir antes de ser presa, tá? A gente fala muito de furto, inclusive furto online. Eu acredito que uma onda de golpes gigantesca venha ocorrer muito em breve. Muito cuidado, por favor.
Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras do oráculo. Ocha! 37 novamente. Poderemos ver algum sindicato envolvido em um escândalo. Poderemos ver algum sindicato ou membro de sindicato, de chefia, né, pessoal? Envolvido em algum escândalo. Gente, a região sudeste, olha, eu creio que muitos acontecimentos simultâneos venham ocorrer na região sudeste. Inclusive, em termos de crimes, tá, políticos. Muitos escândalos sairão da região sudeste, mas muitos mesmos. Olha só. Carta da economia, dinheiro, peixes, multiplicação. Olha as duas cartas. Só pela cor já dá para imaginar que são cartas mais frias, mais pesadas, né? E o urso, quando pensamos em bolsas de valores, o urso retrata a queda, o touro a alta, crise financeira, questões financeiras, escândalos financeiros, muitos escândalos financeiros, muitos. A situação para o centro-oeste também está muito difícil, principalmente quando falamos de crimes, tá? Crimes comuns, quanto também crimes políticos. Eu vejo uma tensão muito grande. Então, região sudeste, região centro-oeste, numa situação bem calamitosa. Região centro-oeste vai sofrer mais alagamentos. Eu sinto muito. Acidentes de barco, questões fluviais também estão muito fortes, tá? Região sul e região norte continuam em casas neutras. E eu respeito muito o oráculo, pessoal. Estou aqui praticamente dia sim, dia não. Nós não precisamos tentar tirar leite de pedra nesse contexto. Pelo contrário, eu respeito a espiritualidade e ao oráculo. Olha, nós vamos ver um caso de separação que será muito comentado aqui no Brasil. Um caso de separação que será muito comentado aqui no Brasil. O jogo também fala de traição, de fogo amigo, como também traição sexual. Eu acredito que escândalos envolvendo famosos ou influencers venham a ocorrer em breve, tá? Um documento que some, uma prova que se dissolve, uma prova manipulada. Eu vim anunciando isso há muito tempo, que não começou ainda, né? Mas no final do ano passado para cá eu comecei a falar sobre um escândalo pegando magistrados, incluindo juízes, desembargadores, ministros, não importa, e as instituições do gênero, do ramo. Escândalos envolvendo inclusive compra de sentenças, manipulação de sentenças, certo? Isso está cada vez mais próximo. Na realidade, pessoal, eu quero dizer a você o seguinte: algumas regiões do nosso país vão passar por grandes transformações, tá? Nós vamos ter um grande escândalo na região sudeste envolvendo corrupção que pega policiais, juízes, desembargadores, políticos, o crime organizado, Então são muitas coisas para acontecer. Isso tudo tem que acontecer para que possa a população ter consciência e cobrar ainda mais, a opinião pública cobrar ainda mais das autoridades, para que se haja, né, respeito com o cidadão brasileiro. Infelizmente, nós vamos ter problemas com os Estados Unidos, ainda mais depois dos Estados Unidos, né, realmente sancionar o CV e o PCC como instituições terroristas.
Isso, infelizmente, é uma desculpa para nos chantagear, certo? Infelizmente, é uma desculpa para nos chantagear comercialmente. Infelizmente, isso é uma desculpa para entrarem na nossa terra, tá? Então, assim, o risco é de 100% disso acontecer. 100%. É ter coisas que não tem como voltar atrás. E nós estamos num período que as coisas não vão voltar atrás. Nós temos o hábito de não percebermos a mudança que estamos passando. A gente vai sentir falta da pandemia, tá, pessoal? Nós vamos sentir falta da pandemia. Nós vamos sentir falta de tempos atrás, de crises anteriores. Quer dizer, naquele tempo, pelo menos tinha isso, ou tinha aquilo, ou era assim, ou era assado. Entende? Então, a situação é grave. É grave. Eu estou vendo os oráculos mostrarem uma grande armação contra o Brasil. Isso me preocupa muito como brasileira. Isso me preocupa demasiadamente, certo? E realmente a gente não tem o que fazer, a não ser se cuidar e estar sempre em prece, certo? Meus queridos, eu estou me sentindo mal. Eu estou com dor de cabeça. As minhas estão pulsando, sabe? Eu tô com um vácuo no meio do peito. Então eu me despeço de vocês por aqui. Chega, tô com o olho caído e volto amanhã com a graça divina. Um beijo grande para todos vocês. Salve a nossa estrela. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu sou muito feliz porque eu tenho você na minha vida, viu? Gratidão.